Hoje aos teus pés deixamos nossa vida. Hoje aos teus pés, glorioso São José, escuta a nossa oração e por tua intercessão alcançaremos a paz do coração. Em Nazaré, com Maria, Virgem Santa, em Nazaré, glorioso São José, por tua grande virtude, cuidou de Jesus, foi guardião da divina luz. Teu jeito simples, humilde carpinteiro, teu jeito simples, glorioso São José, cumpriu a sua missão para o Senhor, oferecendo trabalho e oração. Tiveste fé em Deus e em sua promessa, tiveste fé, glorioso São José, és mestre de oração, que vem nos ensinar a escutar e seguir a voz de Deus. Hoje aos teus pés deixamos nossa vida. Hoje aos teus pés, glorioso São José, escuta a nossa oração e por tua intercessão alcançaremos a paz do coração. Em Nazaré, com Maria, Virgem Santa, em Nazaré, glorioso São José, por tua grande virtude, cuidou de Jesus, foi guardião da divina luz. Teu jeito simples, humilde carpinteiro, teu jeito simples, glorioso São José, cumpriu a sua missão para o Senhor, oferecendo trabalho e oração. Tiveste fé em Deus e em sua promessa, tiveste fé, glorioso São José, és mestre de oração, que vem nos ensinar a escutar e seguir a voz de Deus. Boa tarde a todos, muito bem-vindos a esta tarde dioniana, este ano naturalmente noutros moldes diferentes, mais curta, não presencial, mas com a mesma vontade de recordarmos aquilo que hoje realmente celebramos. O que celebramos é o dom da vida, é a vida que Deus concedeu ao nosso fundador. São 178 anos do nascimento do Padre Deon. E ao celebrarmos os 178 anos do Padre Deon, nós celebramos esta vida, de facto, este dom de uma vida que foi muito para além da sua caminhada terrena, que se imortalizou. Sim, o Padre Deon faz parte desses imortais, desses que nos deixam um legado na nossa vida, e que nos deixou esta família religiosa que ele fundou, nos deixou em herança, um carisma, uma espiritualidade que tantos vivemos. E por isso, ao longo desta tarde, queremos recordar exatamente isso. A importância que o Padre Deon tem na nossa vida,
a importância, o exemplo, o estímulo que ele é para nós, para a nossa caminhada de vida. Este ano nós celebramos o Padre Leão olhando também para a figura de São José. São José, que o Padre Leão tinha grande devoção, como podemos ver nos seus escritos, no Diretório Espiritual, nas Coroas de Amor, em outras obras espirituais, em que ele contempla essa figura do homem da fé, o homem da confiança, o homem que não se verga às dificuldades, às contrariedades da vida. É também isso que nos recorda o nosso Superior-Geral na mensagem que ele enviou a toda a congregação e à família dioniana, exatamente a pôr-nos como modelos e exemplos para a nossa reflexão, nossa meditação, o Padre Leão e o São José. E realçando exatamente a característica destes dois homens, que não tiveram vidas fáceis, que tiveram que enfrentar dificuldades, contrariedades, mas foram capazes de se levantar sempre. São José, sabemos como ele era o homem que confiava na providência e confiava na vontade de Deus, mesmo quando não a compreendia. E aconteceu algumas vezes na sua vida, mas levantava-se, começava, recomeçava. O mesmo acontecia com o Padre Leão. Quando nós revisitamos a sua vida, quantas contrariedades ele teve, quantas dificuldades teve que enfrentar, mas isso não o fez baixar os braços, não desistiu do caminho, encontrou sempre novas formas de tentar corresponder à vontade de Deus na sua vida, aceitou com confiança, com fé, aquilo que era, o que ele chamava tanto a providência de Deus. Deus há de providenciar novos caminhos, novas formas de fazer. E São José e o Padre Leão são assim apresentados como exemplo e estímulo para a nossa vida hoje. Nós vivemos tempos difíceis, não negamos. Esta pandemia tem-nos abalado, tem-nos feito de facto andar com receios, com medos, compreensíveis, naturais. E perante essas dificuldades, nós olhamos para a figura destes dois homens e podemos acreditar que, como eles, também nós podemos ir, sobretudo, buscar a Deus esta força de que precisamos, esta luz que nos torne capazes de ultrapassar estas dificuldades e querer ir sempre mais além, fazer da nossa vida, de facto, esta caminhada para o Senhor e esta caminhada uns com os outros, nesta partilha desta mesma solidariedade que nos caracteriza e que nos une. Por isso, esta tarde será sobretudo para isso. Será para olharmos de perto aquilo que o Padre Leão nos deixou, para olharmos de perto aquilo que São José significa para cada um de nós, para olharmos esta mensagem que é também inspiradora, que nos deixa o nosso Superior-Geral, o Padre Carlos Luís, quando nos diz que é necessário manter a perspectiva, não perder de vista o essencial e apostar de facto e acreditar que o Senhor, também na dificuldade, também na pandemia, como tantas vezes nos recorda também o Papa Francisco, ele também está presente, faz-se presente e companheiro da nossa caminhada, da nossa viagem. Por isso, agradeço a presença, mesmo que virtual, de todos vós, a vossa participação e espero que esta tarde seja de facto uma forma de nos enriquecermos uns aos outros. Todos os confrades, a todos os membros da família dioniana, muito obrigado. Muito obrigado pela vossa partilha, pela vossa solidariedade, pela vossa comunhão e que o Senhor nos ajude juntos a acreditar que podemos superar também estes momentos de dificuldade. Nesta tarde deoniana em ano São José, vamos ver e escutar algumas dicas do Padre Leão sobre São José. Ver os corações de José e Maria no coração de Jesus. O coração de Maria e o coração de José estão associados de uma maneira admirável aos mistérios da vida escondida do Sagrado Coração de Jesus. O Divino Coração quis associá-los ao seu ato de oblação, à sua vida perdida em Deus, ao seu amor por nós. Contemplar o amor. A Virgem Santa e São José dão-nos o exemplo da contemplação do amor. Eles tinham a felicidade todos os dias ver o menino Jesus. Embora São José não fosse mais do que o seu pai adotivo, Deus tinha-lhe concedido parte dos seus direitos e do seu amor pelo divino menino. Quem poderá dizer a excelência da oração que daí resultava?
Que ternura e que generosidade! Abraçar Deus com ternura. Maria e José tinham o direito de abraçar e de acariciar o menino Deus, de o apertar contra o seu coração. E o amor forte e generoso deste coração divino agia sobre eles. Eles participavam no seu ato de oblação. Num grau inferior a Maria, São José participava no amor terno e generoso de Maria. Nunca se considera bastante a parte que este grande santo teve na redenção. Ele conhecia certamente este grande mistério. Entrar no coração de São José. Não era a custo dos seus suores e das suas fadigas que São José fornecia ao menino Deus o alimento de cada dia? O coração de Maria e o coração de José são o próprio coração de Jesus. Entremos no coração do grande santo que é São José, que também conheceu e amou o Sagrado Coração, e peçamos-lhe que nos comunique o seu grande amor. Acolher o padroeiro da oração. Para tornar a contemplação mais perfeita, para a tornar até mesmo possível aos iniciantes, vamos ao coração de Jesus, pelos corações de Maria e de José, e recordemos-nos de que São José é o padroeiro, não da meditação, mas da oração, como diz Santa Teresa. Crescer na humildade e na confiança. A ordem de Deus era que a hierarquia em Nazaré fosse assim organizada. São José era o chefe da Sagrada Família. Maria vinha depois dele. José e Maria deviam mandar no menino divino como se ele tivesse sido um menino comum. Só confiança é que lhes podia dar a familiaridade com que os pais tratam os seus filhos. Sem confiança, não há humildade sobrenatural. Levar uma vida simples e comum, vida escondida na contemplação. A vida escondida é tão preciosa diante de Deus que ela é a única partilha de Maria e de José. A vida escondida de São José é ainda mais extraordinária do que a da Virgem Santa. Nunca o ouvimos falar no Santo Evangelho, mas sempre o vemos obedecer à voz do anjo. Dá-nos assim o exemplo deste silêncio interior, que deve ser toda a nossa vida, e desta obediência perfeita às ordens da providência que honra tanto Nosso Senhor. Olhar para São José, o humilde pai adotivo. O trabalho de carpinteiro, ao qual ele estava submetido, era aviltante aos olhos dos judeus, ao passo que eles tinham em consideração os trabalhos das mulheres. Também os fariseus não se cansam de reprovar a Nosso Senhor a humilde condição do seu pai adotivo. Repetem com desprezo: é o filho do carpinteiro. E o bom de São José aceita com amor esta condição degradada. Ele que era príncipe e filho de David. Ele que exercia os direitos do Pai eterno sobre o seu filho. Uma vida escondida no céu. São José gosta tanto da vida escondida que Deus não permitiu que ele assistisse às grandes cenas da paixão, da ressurreição e da ascensão. Mais ainda, diz-se que ele quis continuar a sua vida escondida no céu, porque é apenas nos nossos dias que a sua glória começa a ser conhecida. Mas o Deus que exalta os humildes quer, enfim, manifestar a todos a dignidade e a glória incomparável daquele que foi o seu Pai sobre a terra. Amar São José, homem de coração amável. Se queremos agradar ao coração de Jesus, amemos São José. A devoção a este santo, cujo coração era tão amável,
fará do nosso coração um pequeno canteiro, onde hão de crescer estas virtudes das quais não nos apercebemos, mas que embalsamam a Igreja com os seus perfumes deliciosos. Março, mês de São José. A confiança em São José não engana. O mês deste santo sempre foi para mim um mês de graças espirituais. Escutemos ainda um breve texto do Diretório Espiritual do Padre Leão Deon sobre São José, padroeiro e modelo da nossa vocação. Nesta tarde de Amiana e num ano dedicado a São José, gostaria de ler um texto consagrado no Diretório Espiritual e que pertence ao nosso fundador, ao Padre Leão Deon, e que fala de São José, padroeiro e modelo da nossa vocação. São José é para nós um modelo, especialmente pela sua vida interior, espírito de fé, abandono, pureza, amor para com Jesus e Maria. São José pertence totalmente a Jesus e a Maria. Dedicou-se-lhes inteiramente e toda a sua vida lhes foi consagrada. Viveu exclusivamente para eles. Os três formavam um só coração e uma só alma. Rezava com eles e a sua oração inflamava-se constantemente sob a influência do seu fervor. É uma única oração que sobe até ao trono de Deus. No trabalho, segue o pensamento de Jesus e de Maria. Trabalha para eles e depois de crescido, Jesus trabalha com ele. O seu descanso é junto deles e com eles. As conversas preferidas são com Jesus e Maria. E de que gostava ele de falar, a não ser das bondades de Deus e das maravilhas da sua misericórdia? Na sua vida interior, reflete sobre os atos e as palavras de Jesus e de Maria acerca dos mistérios da encarnação e da redenção. Dele pode dizer-se o mesmo de Maria. Conservava todas estas coisas no seu coração. Como é grande o seu espírito de fé! Ele aceita humilde e piedosamente todas as mensagens do anjo, cumpre heroicamente todas as ordens divinas. Com que respeito trata Jesus e Maria. Ouviu o anjo dizer-lhe: o que ela concebeu é a obra do Espírito Santo, chamar-lhe-ão Emanuel, Deus conosco. E como é fiel a esta missão de fé que recebeu, nada lhe custa para corresponder, nenhum sacrifício o faz desanimar. Vai para o Egito, regressa, está pronta a tudo. É vítima com Jesus e por Jesus, sofre o exílio, a perseguição, a pobreza, mas suporta tudo com alegria por Jesus e pela obra da redenção. E a sua pureza? É preciso que um anjo o venha tranquilizar, tão grande o receio de a comprometer. O lírio é o seu símbolo. Maria e José estão junto de Jesus como os dois serafins da Arca da Aliança. Foi a sua pureza que lhe mereceu ter sido escolhido por Deus para pai adotivo de Jesus e esposo de Maria. Ele é o modelo da vida de reparação. É testemunha das humilhações do Salvador na manjedoura, dos seus sofrimentos no Egito, da sua pobreza em Nazaré. Em toda a parte, com os seus cuidados, esforça-se por reparar os sofrimentos impostos a Nosso Senhor pelos nossos pecados. As delicadas atenções para com Jesus em Belém, no Egito e em Nazaré, são outros tantos atos reparadores. Devemos imitá-lo em tudo isso com a nossa união a Jesus e Maria, com a nossa assiduidade em pensar no Senhor, com os nossos delicados cuidados em tudo o que respeita ao serviço de Jesus e particularmente na Santa Missa, os sacramentos, o ofício divino. Devemos também servir a Jesus, com cuidado no próximo e particularmente nos sacerdotes, nos pobres, nas crianças. Devemos fixar o nosso olhar em Jesus e saber vê-lo sempre e em toda a parte. Procuremos prestar a maior atenção a todos os nossos deveres, mesmo nas pequenas coisas,
fazendo tudo por amor a Jesus e em espírito a reparação. A todos desejo a continuação de um santo domingo, nesta tarde deoniana. Partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago, que partiram para não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar, barco e redes voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quantas vezes enfrentei o perigo, no meu barco de sonho a singrar. Jesus Cristo remava comigo, e eu além de Jesus a remar. De repente me dá uma luz, e eu entrego meu livro a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partimos para onde Ele quis. Tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Bom dia a todos e parabéns ao Padre Dion. Aqui na Igreja Paroquial do Caboclo, ao contemplar a imagem de São José com o menino ao colo, não sei bem por onde começar. Se pelo coração do Pai, se pelo coração do Filho. Nem sei como dizer-lo melhor. José traz Jesus bem perto do seu coração ou põe o seu coração bem perto do coração de Jesus? O Padre Dion, celebramos hoje, no seu livro Tesauros de 1891, de maneira inédita, invoca meia dúzia de vezes São José como o amigo do coração de Jesus. Com o Padre Dion, também eu quero invocar assim São José. Que eu aprenda a pôr o coração de Jesus junto do meu peito e colocar o meu coração junto do peito de Jesus. São José, amigo do coração de Jesus, rogai por nós.
Como sabemos, o Papa proclamou este ano o ano de São José. Este ano, o ano de São José, que nos leva a recordar a posição de pai, marido, trabalhador, para alimentar a sua família. O mês de março é o mês por excelência de São José, devido à sua festa a 19 de março. Para o Padre Deon, São José é o patrono da congregação, que vem logo a seguir a Jesus e Maria. No diretório espiritual, o Padre Deon traça a figura de São José, todo-poderoso para Jesus e Maria. Os três formam uma só família, um só coração, uma só alma. Toda a vida de São José foi uma oferta a Deus. Nós, deonianos, consagrados e os leigos, também formamos todos um pouco e por todo o mundo esta presença deoniana. Aqui em Moçambique temos também deonianos, temos também consagradas leigas deonianas e temos grupos também de jovens, casais e adultos leigos. E vamos mantendo o Padre Deon como espelho de Jesus Cristo aqui em Moçambique. Bem-vindos à Ribeira Brava neste dia da família deoniana, o 14 de março. Nós, Ribeira Brava, estamos unidos a São José de modo especial, porque a nossa comunidade é a comunidade de São José da Ribeira Brava. Os três religiosos para cá vieram, tinham José no nome e esse nome foi impregnado nesta comunidade. Como comunidade paroquial, temos os discípulos domésticos, os padroeiros de São José e temos aqui também a grande devoção ao São José nesta nossa comunidade e nas comunidades a quem servimos aqui nesta zona pastoral. Parabéns por este nosso dia, sede bem-vindos a esta família deoniana e que São José a todos nos proteja. É com muito gosto que a paróquia de São José do Bairro da Boa Vista se associa a toda a família deoniana na celebração deste 14 de março, o dia aniversário do Padre Deon. Nós somos convidados para dar o nosso testemunho daquilo que representa São José aqui, até pelo nome da paróquia, sobretudo em relação também com aquilo que é a presença deoniana. E eu diria, antes de mais, que a presença deoniana e a figura de São José são dois marcos incontornáveis daquilo que é a presença católica aqui no bairro. É verdade que a paróquia é muito recente, é de 2003, mas a presença católica é muito anterior e, desde que os deonianos vieram para o seminário de Alfragide, assumiram por aqui também, através dos seminaristas, dos padres, algumas tarefas, nomeadamente na evangelização, na catequese, mas também no social, concretamente na alfabetização, também depois com os campos de férias mais recentemente. Gostaria de dizer-vos que a festa de São José se celebra aqui, normalmente associada à catequese, com a festa do Dia do Pai, as crianças preparam uma prenda, celebra-se, e depois também, ultimamente, através da comunidade cabo-verdiana, com cabo-verdianos do bairro, mas também vindos de fora, que aqui fazem uma grande festa com celebração litúrgica e depois também com um pouco de arraial. E a terminar, gostaria de mostrar-vos uma oferta que nos foi feita por uma criança através do Centro de Acolhimento Infantil, o Jardim de Infância daqui do bairro, de 1999. É um quadro de 4 azulejos pintado por este menino que se chama Diogo António e que realizou em 1999 e que, entretanto, está à exposição aqui nos nossos ambientes. A todos vós quero desejar uma boa festa do Padre Deon e também a continuação de um bom ano de São José.
Olá, eu sou o Padre António Loureiro e estou aqui no Seminário Missionário Padre Deu. Estamos aqui na capela do Seminário Missionário Padre Deu e diante da imagem de São José. Padre Júlio Gritti relata nas suas memórias que foi fruto da devoção a São José, o milagre de São José, que na verdade se conseguiu construir esta capela. Mas já lá vamos. Antes de mais dizer-vos que esta casa, esta capela, foi inaugurada há 50 anos. Vamos no dia 4 de julho de 2021 celebrar os 50 anos da inauguração da capela e de todo o seminário que aconteceu a 4 de julho de 1971. Mas voltemos uns anos atrás, a 1868, que era preciso construir a capela. A ala sul com os seminaristas estava construída. A ala norte com os superiores e a zona da lavandaria e de todos os serviços estava construída. Faltava o centro, a capela, o lugar de oração, o coração da casa e da comunidade. E por isso mesmo colocaram-se sobre os pés de São José e devotamente dedicaram um mês de oração com os seminaristas e superiores numa novena, para que pudessem enviar ajuda e a providência de Deus pudesse ajudar a construir a capela. E assim aconteceu. O milagre foi que apareceu um senhor que, com a sua ajuda, foi possível construir esta casa. O senhor Vicente Pérez e a sua esposa Alda Pérez contribuíram grandemente para que esta casa fosse edificada. Por isso mesmo, o Padre Júlio Gritti atribui miraculosamente a construção desta casa e desta capela, de modo particular, à ajuda divina e a São José. E ele diz nas suas memórias, que vos passo a ler, ele diz: tudo somado, não posso deixar de considerar este acontecimento como um facto miraculoso de São José, a quem os seminaristas tinham rezado. De facto, nunca tinha conhecido o Sr. Vicente Pérez que pagou a capela, mas Deus nos enviou esse grande benfeitor. Deus sabe. Obrigado, Jesus. Obrigado, São José. Sabias da necessidade da capela para os seminaristas. De facto, a capela de um seminário é o lugar do encontro com Jesus, que chamou estes jovens a segui-lo. O estilo, o silêncio, a beleza, as cerimónias, a música, o canto, concorrem tudo para a formação da piedade destes seminaristas e dos futuros sacerdotes. Obrigado, São José. Estamos no Colégio Missionário, a casa-mãe da nossa província portuguesa. Qual a importância da figura de São José para esta casa? Eu lembro que em 86, quando entrei cá no seminário, fiquei no dormitório que se chamava o Dormitório de São José. Olhando para testemunhos de pessoas com quem falei, de alguns dos nossos confrades, eles disseram-nos que São José é uma figura essencial nesta casa. Sobretudo o Padre Colombo tinha uma grande devoção a São José e incutia essa mesma devoção aos alunos, aos seminaristas. Ele considerava São José como o ícone da casa. Por isso, por várias vezes, ele fazia as novenas a São José, sobretudo no mês de março. Essa presença de São José, que é marcante nesta estátua, que é a estátua que estava quando foi inaugurada a capela, em 1953, e que hoje em dia continua a marcar presença na nossa capela, a Capela Grande, um São José já mais moderno, 1977, e que marca a importância deste São José, deste santo, deste pai também para esta casa. E como diziam os antigos, glorioso São José, rogai por nós. Olá, bom dia. É com muito gosto que acedo ao pedido do Padre Manuel Barbosa para dar um testemunho sobre São José, esse pai cordial, e faço com gosto, em primeiro lugar, porque isso me lembra a minha mãe. Talvez foi a minha mãe Maria Benigna quem me iniciou nas orações mais antigas a São José, a quem tinha uma devoção muito especial. Mas depois isso foi crescendo e a razão principal
que me leva a fazer este testemunho é a dimensão adotiva. José como pai adotivo de Jesus. Eu considero que a essência da paternidade, qualquer que seja essa paternidade, inclusive a paternidade biológica, se exprime maximamente na adoção. Vou mesmo ao limite, eu sou pai, tenho filhos, vou mesmo ao limite de dizer que temos que adotar os nossos filhos biológicos para os recuperar no plano espiritual. Eu acho que isso aconteceu com José desde o princípio. Ele adotou Maria também, em certo sentido, adotou-a como sua esposa, porque foi difícil. E como ele soube tratar com delicadeza e ternura Maria numa situação em que era fácil ficar com grande ressentimento e raiva, mas pelo contrário, José, o grande iniciador de Jesus, o pai de Jesus, iniciou nesta ternura e nesta dimensão espiritual da família, que Jesus mais tarde fará com Nicodemos, que é preciso nascer de novo, nascer não da carne nem do sangue, mas nascer do Espírito. José percebeu isso, ou pelo menos praticou no silêncio, enquanto bom marido, um marido que trata Maria com uma ternura que nos enternece. E depois, ainda, e como outra razão, mais haveria a dizer, basta lermos a encíclica, a Carta Apostólica, melhor, Patris Corda, do Papa Francisco, para o percebermos. José foi o iniciador, aquele que ensinou Jesus verdadeiramente, talvez como profissional, na Madeira, mas que ensinou Jesus a ser homem. Ele ensinou a crescer, viu como Jesus crescia e Jesus viu como o pai José o acolhia. Chegaria mesmo a dizer que Jesus aprendeu a tratar Deus por Abá, por papá, por paizinho, no modo como José o tratava. O pai José tratava Jesus como um paizinho, com ternura, com carinho, com amor. Isso é um grande desafio para todos os que somos pais biológicos, temos de tornar pais espirituais, e todos os que são pais no sentido de patres, no sentido da espiritualidade para os padres. Acho que é um grande desafio este desafio do silêncio e da ternura que vem de São José. Um abraço. Olá a todos. A importância de São José na vida da Igreja é inegável. É o próprio Papa Francisco que, na Carta Apostólica Patris Cordae, afirma que, a seguir à Virgem Maria, nenhum outro santo ocupa tanto espaço no magistério pontifício como São José. É certo que os Evangelhos dão-nos poucos dados sobre esta figura tão querida à tradição da Igreja, mas isso não impediu que os romanos pontífices aprofundassem a sua importância e realçassem o seu papel central na história da salvação. Assim, o Beato Pio IX declarou-o padroeiro da Igreja Católica. O Venerável Pio XII apresentou-o como padroeiro dos operários e São João Paulo II como guardião do Redentor. As paróquias de São Lourenço de Alhos Vedros e de Santo André do Barreiro, ambas ao cuidado pastoral dos sacerdotes do Coração de Jesus, querem aderir a esta iniciativa do Romano Pontífice e dar a conhecer melhor esta figura tão cara à tradição cristã. Assim, comprometemo-nos a oferecer uma reflexão sobre São José e a espiritualidade familiar a cada mês deste ano de 2021. São várias as pessoas convidadas para nos ajudar neste propósito, distribuídas pelas mais variadas áreas do saber e com diversas experiências de vida. Todas elas empenhadas em transmitir um pouco da sua própria experiência de uma forma capaz e apaixonante. Deixe-se cativar também você por estes temas tão importantes à espiritualidade cristã e venha aprofundar connosco um pouco mais sobre eles. São José, rogai por nós. São
Como coração do Pai, assim José amou a Jesus, designado nos 4 evangelhos como o filho de José. Todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença cotidiana, discreta e escondida, um intercessor, um amparo e uma guia nos momentos de dificuldade. São José lembra-nos que todos aqueles que estão aparentemente escondidos ou em segundo plano têm um protagonismo sem paralelo na história da salvação. A grandeza de São José consiste no facto de ter sido esposo de Maria e o pai de Jesus. São José é um pai que foi sempre amado pelo povo cristão. A confiança do povo em São José está contida na expressão "e de ter com José". Como o Senhor fez com Israel, assim ele ensinou Jesus a andar, segurando-o pela mão. Era para ele como o pai que levanta o filho contra o seu rosto. Inclinava-se para ele a fim de lhe dar de comer. Jesus viu a ternura de Deus em José. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Em todas as circunstâncias da sua vida, José soube pronunciar o seu fiat, faça-se a tua vontade, como Maria na Anunciação e Jesus no Getsemane. José foi chamado por Deus para servir diretamente a pessoa e a missão de Jesus mediante o exercício da sua paternidade. José acolhe Maria sem colocar condições prévias. A vida espiritual que José nos mostra não é um caminho que explica, mas um caminho que acolhe. Só a partir deste acolhimento, desta reconciliação, é possível intuir também uma história mais excelsa, um significado mais profundo. José não é um homem resignado passivamente. O seu protagonismo é corajoso e forte. O acolhimento é o modo pelo qual se manifesta, na nossa vida, o dom da fortaleza que nos vem do Espírito Santo. Longe de nós pensar que crer significa encontrar fáceis soluções consoladoras, antes, pelo contrário, a fé que Cristo nos ensinou é que vemos em São José, que não procura atalhos, mas enfrenta olhos abertos aquilo que lhe acontece, assumindo pessoalmente a responsabilidade por isso. O acolhimento de José convida-nos a receber os outros sem exclusões, tal como são, reservando uma predileção especial pelos mais frágeis. Posso imaginar ter sido do procedimento de José que Jesus tirou inspiração para a parábola do filho pródigo e do pai misericordioso. Deus intervém por meio de acontecimentos e pessoas. José é o homem por meio de quem Deus cuida dos primórdios da história da redenção. É o verdadeiro milagre, pelo qual Deus salva o menino e sua mãe. O céu intervém, confiando na coragem criativa deste homem. A Sagrada Família teve que enfrentar problemas concretos, como todas as outras famílias, como muitos de nossos irmãos migrantes que ainda hoje arriscam a vida, acusados pelas desventuras e a fome. Neste sentido, creio que São José seja verdadeiramente um padroeiro especial para quantos têm que deixar a sua terra por causa das guerras, do ódio, da perseguição e da miséria. Às vezes a nossa vida parece deixada à mercê dos poderes fortes, mas o Evangelho diz-nos que Deus consegue sempre salvar aquilo que conta, desde que usemos a mesma coragem criativa do carpinteiro de Nazaré. Se em determinadas situações parece que Deus não nos ajuda, isso não significa que nos tenha abandonado, mas que confia em nós com aquilo que podemos projetar, inventar, encontrar. São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir
o sustento da sua família. Com ele, Jesus aprendeu o valor e a alegria do que significar comer o pão, fruto do próprio trabalho. O trabalho de São José lembra-nos que o próprio Deus, feito homem, não desdenhou o trabalho. Peçamos a São José, operário, que encontremos vias onde nos possamos comprometer até se dizer: nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família sem trabalho. Se nasce pai, torna-se tal. E não se torna pai apenas porque se colocou no mundo um filho, mas porque se cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outrem, em certo sentido, exercita a paternidade a seu respeito. Na sociedade atual, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai. A própria igreja de hoje precisa de pais. Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade, não segurá-lo, nem prendê-lo, nem subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade e de partir. Todas as vezes que nos encontramos na condição de exercitar a paternidade, devemos lembrar-nos que nunca é exercício de posse, mas sinal que remete para uma paternidade mais alta. Em certo sentido, estamos sempre todos na condição de José, sombra de um único Pai Celeste e sombra que acompanha o Filho. O objetivo desta carta apostólica é aumentar o amor por este grande santo, para nos sentirmos impelidos a implorar a sua intercessão e para imitarmos as suas virtudes e o seu desvelo. A missão específica dos santos não é apenas a de conceder milagres e graças, mas de interceder por nós diante de Deus. Os santos ajudam todos os fiéis a tender à santidade e perfeição do próprio estado. A sua vida é uma prova concreta de que é possível viver o Evangelho. Os santos são exemplos de vida que havemos de imitar. Oração a São José, Papa Francisco. Salvé, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz. Que eles achem os seus caminhos, amem e sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece de filhos é prece de quem agradece. Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais. Que eles trilhem os teus caminhos, louvem e sejam louvados, sejam recompensados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Minha prece ao Senhor é também pelos meus familiares. Minha prece ao Senhor é por quem tem um pouco de nós. Que eles achem os seus caminhos, amem e sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece ao Senhor é também pelos nossos vizinhos, por quem vive e trabalha e caminha conosco
ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas, ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias, ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas, ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias.